Oi, gente! Hoje eu vim fazer um resumão para a prova de física, falando sobre os capítulos 1, 2 e 3, que é os capítulos que vai cair na prova. Vamos começar falando do capítulo 1. O capítulo 1 trata de referencial. O meu referencial define se um corpo está em repouso ou movimento. Mas essa definição vai mudar de acordo com o referencial que eu adotar. Vou usar o exemplo do ônibus. Vamos supor que eu estou dentro de um ônibus. Se eu usar o ônibus como meu referencial, eu vou estar em repouso. Mas se eu pegar uma pessoa que está lá na rua vendo o ônibus passar comigo dentro, se eu adotar o meu referencial como a pessoa que está lá do lado de fora, eu vou estar em movimento. A gente também trata de velocidade média. Velocidade média é a divisão da distância pelo tempo. Então, por exemplo, se eu andei 200 metros em 5 segundos, a minha velocidade média vai ser 200 dividido por 5. Porém, tem um pequeno probleminha, que em algumas questões relacionadas a essa matéria, o enunciado me dá os números e os valores em metros por segundo. Porém, a resposta é em quilômetros por hora. Então, se eu fizer tudo em metros por segundo e no final eu não achar o resultado, é só eu pegar esse resultado e multiplicar por 3,6. Agora, se for ao contrário, o enunciado me der os números e os valores em quilômetros por hora e a resposta pedir em metros por segundo, é só eu dividir por 3,6. A gente também tem a função horária da posição. A função horária da posição quer saber qual vai ser a minha posição final, com base na minha posição inicial, na minha velocidade e no meu tempo. A gente usa essa fórmula quando o enunciado me der distâncias e velocidade. Agora a gente tem o gráfico da função horária da posição, que foi a equação que a gente acabou de ver. Porém, as minhas velocidades elas podem ser progressiva ou retrógrada. Progressiva é quando ela é maior que zero e retrógrada é quando ela é menor que zero. Aí, quando ela é menor que zero, ela vai ser negativo, que a gente fala que é como se a gente estivesse dando ré, o exemplo do carro. E aí no gráfico a gente pode perceber que no movimento progressivo, a reta que a gente faz no gráfico, ela cresce para a direita. Já no retrógrado, ela decai para a direita. Agora já estamos no capítulo 2 e o capítulo 2 fala de aceleração média ao invés de velocidade. Para a gente achar a aceleração média, é só eu dividir a velocidade pelo tempo. Então, por exemplo, se eu andei 150 km por hora em 2 horas, para eu saber a minha aceleração é só eu pegar 150 e dividir por 2. Mas lembre que eu só estou podendo fazer essa divisão porque tanto 150 quanto o tempo está em quilômetros por hora e em horas. Se for números diferentes, sistemas diferentes, você tem que converter. E nesse capítulo a gente tem a função horária da velocidade. A outra era da posição, essa é da velocidade. E para a gente achar a função horária da velocidade, ela no caso pede para a gente qual vai ser a nossa velocidade final com base na nossa velocidade inicial, na nossa aceleração e no tempo. A gente usa essa fórmula quando o enunciado nos der velocidade e aceleração. Agora, também na aceleração, a gente pode ter movimento progressivo e retardado. O retardado é a mesma coisa que o retrógrado, só como a gente está tratando de aceleração, ele chama retardado. Então, progressivo, quando a aceleração for maior que zero, e retardado, aceleração menor que zero. Agora a gente tem outras formas. Assim como a gente tem aquela S é igual a S0 mais VT, a gente tem aquela S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. A gente vai usar essa fórmula quando o enunciado me der distâncias, velocidade, aceleração e tempo. O tempo geralmente em todos. Agora tem outra, que é essa aqui que eu estou mostrando, que é V ao quadrado. No caso era para ser V0, mas eu não achei ela como V0. Era para ser V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS. A gente usa essa fórmula dos V's ao quadrado quando o enunciado não me der tempo, mas me der a aceleração, velocidade e distância. Agora já estamos no capítulo 3, o último capítulo da prova. É uma matéria bem fácil. No capítulo 3, a gente vai tratar de queda livre. E sempre que a gente tem queda livre, a gravidade vai influenciar na nossa queda livre. E a gravidade, quando a gente for resolver probleminhas, ela geralmente vai ser 10.
Caso ela não for, o exercício vai te dar o valor que é para você considerar como da gravidade. E a fórmula da queda livre é quando a gente quer achar a velocidade da nossa queda com base na gravidade e no tempo. Então, é igual eu estou mostrando na fórmula aqui. V é igual a G vezes T. A gente usa essa fórmula quando o enunciado me der gravidade, me der velocidade. Agora, a gente também tem com queda livre uma formulazinha para saber qual posição ela vai estar ao atingir o solo, que é a que está mostrando aí. E a gente vai usar essa fórmula da posição ao atingir o solo quando o enunciado me der a gravidade e o tempo. Agora a gente também tem uma fórmula para saber o tempo de queda. Para saber o tempo de queda, a gente precisa de altura e gravidade. Então, a gente vai usar a fórmula do tempo de queda quando o enunciado me der a altura e a gravidade. A gente também tem os gráficos relacionados à queda livre. Quando a gente trata da função da posição, por o nosso tempo estar elevado ao quadrado, ela vai ser uma parábola. Porque sempre que a gente está tratando de um gráfico com função de segundo grau, que seria quando algum número estiver elevado ao quadrado, ela vai ser uma parábola. Aí ela pode ser tanto um sorriso feliz quanto um sorriso triste. Ela vai ser um sorriso triste se for negativa, um sorriso feliz se for positiva. E agora com a posição da velocidade, no caso não a posição da velocidade, quando a gente quer achar a velocidade do tempo de queda, ela vai ser simplesmente uma reta, porque ela não vai estar tratando de uma função de segundo grau.